Olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos mais uma vez no programa Encontro com a Palavra. Hoje dia 11 de novembro, são 12 horas e 5 minutos, mais uma vez entrando no ar, graças a Deus, o programa Encontro com a Palavra, dentro da série que nós intitulamos Esperança. Em quem você tem colocado a sua esperança? Quem é a sua esperança? Quem são os alicerces da sua esperança? Com certeza você tem essa resposta já pronta, preparada em seus lábios, né? E glória a Deus por isso. Se a sua esperança é Jesus, se a sua esperança é na sua palavra, se a sua esperança é na justiça, como nós temos visto, se a sua esperança é em Deus, é coisa maravilhosa. E nós hoje vamos falar da nossa esperança na justiça, ou seja, uma outra parte onde nós devemos colocar a nossa esperança na nossa salvação, essa salvação que vem de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Bem-vindo ao programa Encontro com a Palavra, um programa que acontece segunda, quarta e sexta, meio-dia. Você está aí nos seus afazeres e você deixa o seu celular ligado aí, glória a Deus, aleluia, e vamos participando, vamos ouvindo, né? Ou vamos dando atenção, vamos marcando na Bíblia algum versículo interessante que nós possamos compartilhar. Enfim, temos certeza que Deus falará coisas preciosas no seu coração no nome de Jesus, amém? Então hoje nós vamos falar sobre aonde nós devemos colocar a nossa esperança. Falamos que devemos colocar a nossa esperança em algumas coisas. Primeiro falamos que temos que colocar a nossa esperança em Deus, né? Ele como nosso alicerce, Ele como o Senhor de todas as coisas, o Deus Criador de todas as coisas, devemos colocar a nossa esperança nele. Falamos também em colocar nossa esperança em Jesus Cristo, o seu Filho, e também falamos agora, nós aprendemos bastante sobre colocar a nossa esperança na justiça, né, divina e tudo mais. Agora nós estamos aqui para nós falarmos colocar a nossa fé. Devemos ter esperança em outra coisa também, na nossa salvação. Olha que coisa interessante, ter esperança na salvação. Será que eu tenho colocado minha esperança na salvação? Será que eu tenho esperado o Senhor na minha salvação? Ou será que ainda estou em dúvida em relação à minha salvação? Será que eu posso declarar eu sou salvo? Ou existem algumas coisas ainda que trazem dúvida ao meu coração em relação à salvação? Será que ainda tenho temor em não ser salvo e não estar salvo? Será que alguma coisa me tira o pensamento da salvação? Ou o meu comportamento também pode comprometer a minha salvação? Enfim, a palavra de Deus fala no livro de Romanos, capítulo 3, que o Senhor olhou para a terra e não viu nenhum justo sequer, e ninguém que faça o bem. Ele fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então é fato que o homem pecou e se distanciou da presença de Deus. É fato que o homem, ele no jardim do Éden, quebra uma aliança divina, e a quebra dessa aliança lhe acarretou um distanciamento de Deus, sendo necessário fazer alguma coisa para que este homem retornasse à presença de Deus. Quando nós falamos em salvação, antes de nós entrarmos no versículo, apenas com uma parte introdutória, nós podemos lembrar desse primeiro fato, de Adão ter quebrado a aliança com Deus no jardim do Éden. E por ter quebrado a aliança com Deus no jardim do Éden, Adão foi expulso do jardim, porque havia ali a árvore da vida eterna, e se Adão, no estado pecaminoso, comesse do fruto da árvore da vida eterna, ele seria eternamente perdido. Deus, ele na sua onisciência, na sua onipresença e na sua onipotência, ele cerca o jardim após o homem ter sido expulso, retirado do jardim. A partir daí, este homem começa a andar pelo mundo, e com ele também a promessa de salvação, porque a palavra salvação, o termo salvação, o título salvação, a obra de salvação, ela permanece, ela é manifesta de Gênesis a Apocalipse. A obra da Bíblia Sagrada é a salvação. É lógico que apresenta muitas estruturas, formação de reino, formação de povos, fronteiras, estados, como nós temos hoje todas as confederações, estados, países formados, suas línguas, suas culturas
suas e tudo mais. Então, mas o plano central da Bíblia é a salvação. O tema central na Bíblia é Jesus Cristo. Tudo fala de Jesus. Então nós entendemos e procuramos entender a Bíblia como um todo. Então, dentro desse um todo, nós encontramos a necessidade. Por isso que ela foi escrita, para que conduzisse o homem à salvação, para que pudesse trazer o homem à salvação. Por que ela foi escrita? Porque nós fomos constituídos pela palavra, nós falamos, a palavra que determina, nós somos seres da palavra. Por isso que ele deixou a palavra. E é interessante que no livro de João, capítulo 1, versículo 1, diz: a palavra era Deus, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Esse verbo, essa palavra verbalizada é Jesus Cristo. Então, a palavra de Deus veio até Jesus, veio através de Jesus, essa palavra viva, né? Porque ele sempre falava: o que eu não falo não de mim, mas do meu Pai que me enviou. A obra que eu faço não é a minha obra, é a obra do Pai que me enviou. Então, Jesus é a palavra viva, é a palavra de Deus no nosso meio. E essa palavra tem um objetivo: conduzir, levar o homem à salvação em Cristo Jesus, ao nosso Senhor. É o ministério da reconciliação que Paulo fala no Novo Testamento. A palavra de reconciliar, trazer o homem de volta, trazer o homem para os caminhos do Senhor outra vez, trazer este homem de volta para viver com Deus e estar eternamente com o Senhor. Este homem que se perdeu, como nós falamos no início, através de uma quebra de aliança no jardim do Éden. E a partir daí, Deus começou a mostrar, começou a ilustrar, a direcionar o homem para esse caminho de salvação. Quando houve essa quebra de aliança, Adão, ele tem, né, é dito na Bíblia Sagrada, dos 3 filhos dele, Caim, Abel e Sete. Então, esse terceiro filho que aparece depois da tragédia de Caim e Abel, esse menino, ele começa a caminhar por uma linhagem, a desenvolver uma linhagem piedosa. Ele começa a buscar a Deus, ele começa a invocar o nome de Deus, ele começa a sua linhagem procurar a presença de Deus, enquanto Caim, ele cria uma geração, uma linhagem de contendas, brigas, adversidades, violência. Ele cria armas, é uma geração uma linhagem que vai criando armas, que vai criando instrumentos de batalha, de guerra. Sete, ele vai para o caminho piedoso, buscar a Deus e alcançar a presença de Deus outra vez. Então, a partir daí, quando houve essa quebra de aliança, Deus já dá um sinal. Quando Deus se apresenta para Adão e Eva no jardim, eles estão escondidos de Deus, vergonhados, né? Porque estavam num estado de nudez. Antes a nudez não era uma vergonha, antes a nudez não era algo trágico, antes a nudez era algo comum, porque não havia maldade nos olhos das pessoas, daquele casal, da humanidade, né? Vamos dizer assim, naquele tempo, naquele momento. Então, ao quebrar essa aliança, a maldade brota, né? A maldade salta aos olhos, né? A maldade começa a ser organizada na cabeça do homem. Ele percebe que existe algo muito esquisito, né? Uma mulher nua, eu nu. Então ele faz folhas de figueira para ele. As folhas da figueira são folhas largas, são folhas grandes, é uma árvore robusta, e ele faz aquelas folhas. E o Senhor, ao encontrar com ele, percebe que ele havia cometido este erro, percebe que ele havia cometido essa falha, percebe que ele havia cometido alguma coisa, e Deus, ele mostra que aquelas folhas não iam protegê-lo. Aquelas folhas, por mais que ele queria se esconder, não era o suficiente. Ali Deus então começa a mostrar, dá um sinal um profético de algo que iria acontecer no Novo Testamento, na vida de Jesus. Ele pega um cordeiro, sem defeito, sem mancha, sem mácula, sem ruga. Há um sacrifício desse cordeiro, e o Senhor dá a este homem as peças, né, de roupa para se cobrir. Então ele começa a anunciar que a morte de um cordeiro iria cobrir a nudez. Que nudez? A nudez espiritual. Todos nós estamos, de uma forma espiritualmente falando, expostos
né, diante de Deus, expondo os nossos pecados. O nosso pecado foi acobertado pelo sacrifício de Jesus. Por isso que a Bíblia Sagrada trabalha a salvação, para que este homem que quebrou a aliança, que é a origem, oriundo da quebra da aliança, esse homem possa se reconciliar com Deus e este homem possa ter o seu pecado coberto pelo sangue do Cordeiro. As vestes espirituais, oh glória a Deus, aleluia. Por isso que nós temos que colocar a nossa esperança na salvação. Nós devemos colocar a nossa esperança na salvação. A palavra de Deus no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nessa vida, somos mais infelizes de todos os homens. Ou seja, nós não podemos colocar a nossa esperança em Cristo apenas nessa vida, nos seus benefícios, prosperidade, cura, libertação, livramento, naquilo que nós sempre estamos buscando diante de Deus. Mas a nossa esperança está além, em Cristo está além dessa vida, está na vida eterna. Por isso que Jesus ele veio trazer salvação. Ele veio anunciando salvação. Ele veio mostrando salvação. Ele é o plano de salvação para o homem. E o Senhor, ele vamos dizer assim, ele é o concluir do plano de salvação para a vida do homem. A Bíblia fala deste plano em todos os momentos, fala do plano de salvação. E o Senhor veio trazer, né, através de Jesus Cristo, este plano de salvação. Trazer através de Jesus Cristo a conclusão deste plano. Em Jesus nós temos a salvação. E como nós lemos no texto, a nossa esperança não pode estar em Cristo, não somente nessa vida. A nossa esperança deve estar além dessa vida, né? O que é salvação? Então nós montamos um texto, montamos um material, é um tema muito bacana. Vou procurar ser simples para nós não demorarmos muito nessa série, com hoje a série Esperança, tendo esperança na salvação. A salvação é um processo pelo qual Deus, preste bem muito bem atenção, a salvação é um processo pelo qual Deus salva os homens do pecado e dos seus resultados. É um processo pelo qual Deus salva os homens do pecado e os seus resultados. Olha que coisa interessante. A palavra de Deus no livro de João, capítulo 8, versículo 36, diz assim: se o Filho do Homem, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então acredite nessa palavra. Tome posse dessa palavra. Declare essa palavra para você mesmo: eu sou liberto. Se o Filho do Homem, pois, me libertou, verdadeiramente sou livre. Então eu sou livre. Por que eu tenho que me preocupar em algumas coisas que já aconteceu no passado, se o meu passado ficou na cruz do Calvário? Se a cruz do Calvário, se até a cruz do Calvário é uma história e após a cruz do Calvário é outra história, então para que eu vou ficar vivendo uma história do passado? Eu quero viver uma história do presente, uma história que me diz que eu sou liberto, que eu sou salvo. E ela detona, né, o completo processo pelo qual é liberto de tudo que poderia impedi-lo de atingir as grandiosas coisas que Deus tem preparado para ele. Então essa salvação, esse resultado da salvação, que é os resultados, o pecado, os seus resultados, ele detona, ele joga por terra, ele né, elimina tudo que pode nos prender, né, tudo que nos pode segurar, para que a gente possa viver, atingir as grandiosas coisas que Deus tem preparado para nós. Então olha o que a salvação é. A gente acha, eu sou salvo, mas olha o poder da salvação. Olha que plano fantástico este de salvação. Olha que plano maravilhoso este de salvação. Por isso que nós devemos colocar a nossa esperança na salvação, porque é um plano precioso e poderoso. Num sentido figurado, de uma forma figurada, a salvação indica a alegria atual dessas boas notícias. Olha que coisa maravilhosa. Então a salvação, ela indica a alegria atual dessas boas notícias, a alegria atual. Então dá a entender que eu sou feliz. Mas eu tenho as minhas lutas, as minhas batalhas, as minhas dificuldades, os meus aborrecimentos, os meus limites, também os meus recursos,
as minhas projeções, mas eu sou feliz. Mas que felicidade é essa se às vezes você está enfrentando um problema, uma dor, um mal, uma doença? Eu sou feliz porque eu sou salvo. Olha que coisa linda. Então, quando vier um sentimento de tristeza no seu coração, não sei se a gente é um conselho ou alguma coisa assim parecida, mas se alegre, você é salvo. Não quer dizer que uma vez salvo, sempre salvo, nada disso. Nós não cremos nessa doutrina. Uma vez salvo, sempre salvo. Então pode deixar. Eu me salvei, aleluia, me entreguei a minha vida para Jesus, glória a Deus. O amor de Deus está dentro do meu coração. Oh, glória, eu vou soltar foguete, vou fazer festa, vou comemorar, vou dar um churrasco. Pá. Ah, mas amanhã, hoje tem salvação, mas amanhã eu vou pecar, vou prostituir, amanhã eu vou beber, vou fazer isso, tal, pá. Vou viver a minha vida do jeito que eu quero, porque eu já sou salvo mesmo. Não. A palavra de Deus é muito claro, nós falamos isso em uma transmissão nossa lá em Hebreus capítulo 6. Uma vez eu questionei uma pessoa que veio trazer essa palavra, mas como eu estava visitando essa pessoa, conversando com essa pessoa, nessa família, eu não fui muito adiante, questionei, mas no livro de Hebreus capítulo 6, que fala que a gente deve nos policiarmos, vigiarmos a nossa salvação. Por quê? Que Paulo diz nas suas cartas que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Desenvolver quer dizer, não é retroceder. Se eu sou salvo e volto para o mundo, eu estou retrocedendo. E a palavra que Paulo usa é desenvolver a minha salvação com temor e temor. Não retroceder, mas desenvolver. Não recuar, mas progredir, desenvolvendo essa salvação. Por isso que uma das nossas esperanças é a salvação. Essa é uma palavra, Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, a seguinte palavra. Esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, que Cristo, olha que coisa bacana, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Que pecadores? Aqueles que não estão reconciliados com Cristo, aqueles que não estão reconciliados com o Senhor, aqueles que não se reconciliaram. Como assim não se reconciliaram? É aqueles, por exemplo, alguém pode falar assim para você: ah, mas eu sou de Jesus, olha que bacana, você é de Jesus, mas você se reconciliou com ele? Ele vai perguntar assim: como? É como, por exemplo, um marido que sai de casa, uma esposa que sai de casa, o filho pródigo que saiu de casa, Lucas capítulo 15, ele volta pobre, miserável, destruído, ele se reconcilia com o pai, ele se sujeita à roupa que o pai deu, à sandália que o pai deu, ao banho que o pai ofereceu, à festa que o pai fez, ao anel que o pai deu, ou seja, tudo isso tem um simbolismo de reconciliação. Então a pessoa não é simplesmente eu tenho Jesus, eu aceitei Jesus, não, maravilha, mas você reconciliou-se com ele? Você nessa reconciliação, você aceitou aquilo que ele deu a você para fazer, como por exemplo, nessa figura, nessa parábola do filho pródigo, que ilustra muito bem o que Jesus faz na vida das pessoas. Olha só, olha o que a palavra ensina. O pai, quando o pai recebe o filho de volta, o pai dá uma festa, o pai dá uma roupa, o pai dá um banho, o pai dá um calçado, o pai dá um anel. Então será que eu estou recebendo de Deus tudo aquilo que ele tem para mim nessa reconciliação? Ou eu digo que eu estou reconciliado, mas eu quero viver do meu jeito? É como, por exemplo, o marido que volta para casa: ó, meu amor, eu te amo, eu te adoro, me perdoe, eu pequei, eu fiz tanta coisa errada com você, infelizmente te feri, te aborreci, eu quero voltar, mas eu vou continuar lá, tá? Não, isso não é reconciliação.
A esposa aqui também, olha, o marido, eu fiz isso, eu fiz aquilo, tal, não devia ter feito, blá, blá, blá. Ah, me perdoa, eu te amo, eu me perdoo. Ó, mas olha, eu vou ficar fazendo as coisas também, tá? Não, isso não é reconciliação. Então a palavra de salvação é o antídoto do pecado. É a vacina contra o pecado. É o remédio contra o pecado. A salvação o pecado é a questão, salvação é a resposta. Olha que legal, que argumento bacana. O pecado é a questão. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A salvação é a resposta para esta destituição, desse afastamento, desse isolamento, deste abandono, né? Ou seja, Deus não abandonou, mas o homem, né, está abandonado enquanto ele não se reconcilia com Jesus. Por isso que a nossa esperança, ela tem que estar apoiada na salvação. Amém? Porque se a minha esperança está apoiada na salvação, eu vou, como nós falamos aqui, eu vou estar não livre do pecado, mas eu vou estar vacinado contra o pecado. Maravilha? Eu vou estar vacinado contra este mal que assola o século e que vem de diversas maneiras. O pecado é como um Covid, né? É como um coronavírus. O corona é o nome do vírus. Covid e as suas mutações e as suas manifestações. O pecado é como o coronavírus, mas tem o pecado, diversos tipos de pecado. Diversos, os vícios, o roubo, a mentira, a fofoca. Então, ao desejar o mal, enfim, existe o pecado e também as suas raízes, né? As suas derivações. A salvação é o nosso remédio, é o nosso antídoto, é a nossa vacina. Quem nos deu essa vacina? Jesus Cristo. Quem nos trouxe esse antídoto? Jesus Cristo. Como é que ele desenvolveu? Nele mesmo foi desenvolvida a salvação. Porque o castigo que nos traz a paz veio sobre ele. Isaías 53. Coloque a sua esperança na salvação. Coloque a sua esperança na salvação que você encontrou em Jesus Cristo. Coloque a sua salvação. Aliás, a sua esperança na salvação. Sexta-feira nós vamos falar muitas coisas sobre salvação, para você entender. Não perca a esperança na sua salvação. Ela foi paga com um preço altíssimo. Pedro diz assim: não fostes com ouro e prata ou coisa semelhante, mas foi com o precioso sangue de Jesus que nos comprou da nossa vida. Comprou-nos. Fomos comprados. Amém, meus amados? Vamos orar. Glória a Deus, aleluia. Se prepara aí, vamos orar. Aleluia! Vamos orar, vamos colocar a nossa vida diante do altar de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos pela salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Te louvamos, ó Deus, porque fomos salvos. Te louvamos, Deus, porque o Senhor nos alcançou com salvação. Aleluia. Obrigado, meu Deus Todo-Poderoso, porque, meu Pai, através da salvação, fomos, ó Deus, assim vacinados contra o pecado. Fomos imunizados contra o pecado, que tanto nos rodeia,
que tanto nos atrai, que tanto nos convida. Somos vacinados, ó Deus, pela salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por o Senhor ter enviado Jesus. Te louvamos pela obra que Ele fez por nós. Te louvamos, ó Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus te bendizemos. E nesta hora, em meio ao agradecimento, em meio, meu Pai, firmando a nossa esperança na salvação, quero colocar, meu Deus, essa vida, este lar, essa família, este homem, essa mulher, este jovem, diante do seu altar agora e te pedir, meu Pai, manifesta o teu poder, manifesta a tua unção, manifesta a tua graça sobre a vida desta pessoa agora. Meu Deus, curando, meu Pai, de uma forma sobrenatural, abençoando de uma forma poderosa, em nome de Jesus, suprindo, meu Pai, as necessidades desse teu filho, Pai. Se há uma necessidade de cura, meu Pai, venha, meu Deus, de uma forma poderosa derramar do cálice da cura divina sobre o teu filho. Se é, meu Deus, Pai Santo, a necessidade de resolver problemas de relacionamentos, ajude e dê sabedoria. Se é, meu Deus Todo-Poderoso, uma necessidade do trabalho, meu Pai, que o Senhor leve prosperidade, abre as portas de um trabalho para o teu filho. Ó Pai, eu te peço isso no nome de Jesus Cristo, meu Pai. E no nome de Jesus Cristo eu te agradeço para a louvor e glória do teu nome, não só hoje, mas como para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu amado de Deus, maravilha, glória a Deus, aleluia. Programa Encontro com a Palavra vai ficando por aqui. Sexta-feira nós estaremos juntos mais uma vez, se Deus quiser, compartilhando dessa palavra tão preciosa, tão maravilhosa no nome de Jesus, que é a palavra de Deus. Amém? Nessa série, aonde está a tua esperança, em quem colocar e onde colocar a sua esperança. Que Deus te abençoe e te dê uma tarde fantástica, uma tarde abençoada, que a sua tarde seja uma tarde poderosa. Não olhe para a chuva como algo ruim, mas imagine Deus derramando sobre você de uma forma espiritual, chuvas de bênçãos, regando o jardim do amor e da esperança que há no seu coração. Amém? Maravilha, olha, até poesia saiu agora. Deus te abençoe muito em nome de Jesus, tá bom? Olha, nós estamos numa semana de campanha de madrugada, de oração de madrugada. Graças a Deus nós completamos hoje o 3º elo, amanhã o 4º elo. Hoje foi equipe de homens, mulheres e as nossas outras equipes participando, graças a Deus, no nome de Jesus. Cada semana é uma equipe participando, cada semana é um grupo participando. Ontem, me perdoe, ontem eu levantei tarde, eu não queria atrapalhar os irmãos, então eu fiquei quieto no meu canto, sem transmissão, mas hoje nós fizemos uma pequena transmissão e oramos juntos, graças a Deus. Hoje nós temos a nossa reunião à tarde, às 3 horas, nossa campanha Minha Família no Altar de Deus. À noite, nossa reunião com um grupo de homens. Amanhã, os nossos cultos familiares. Sexta-feira, nós estaremos com o culto, a campanha Minha Família no Altar de Deus. Sábado, Mocidade, dia 14. Domingo de missões, graças a Deus, tá bom? Essa é a nossa agenda. Se prepare que vem aí a nossa campanha, né, de projeto de vida, nosso projeto de vida que vai começar em breve, se Deus quiser, no nome de Jesus. E olha, algumas pessoas estão já nos perguntando sobre os 12 dias. Ontem nós tivemos uma reunião, os nossos 12 dias estão aí, dezembro está aí, daqui a pouco é janeiro. Nós conversamos, fizemos uma reunião com o conselho fez uma proposta de que os nossos 12 dias vão ser divididos em 2 cultos. Os nossos 12 dias serão divididos em 2 cultos. Um começa às 6h30, acaba às 7h30, o outro começa às 8h e acaba às 9h. Fechou? Olha, maravilha. Isso para nós abençoarmos os nossos 12 meses
para nós abençoarmos o ano de 2021. O mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo. Ainda este ano eu declaro um grande milagre, um grande negócio na sua vida. Deus te abençoe, uma boa tarde. Até amanhã, às 3 horas da madrugada, e até sexta-feira, se Deus quiser, no programa Encontro com a Palavra. Um grande abraço, Deus abençoe, fique com Deus e obrigado por ter estado conosco aí nesse tempinho. Deus abençoe em nome de Jesus.